Um retorno ao passado. O primeiro palácio do governo do estado, Palacinho, foi a primeira edificação de Palmas. Isso lá em 1990. Era a sede do Poder Executivo. Abrigou ainda a Casa Civil e a Casa Militar, além de algumas secretarias. Um prédio icônico e cheio de histórias. O Palacinho foi tombado como patrimônio cultural pelo estado do Tocantins em julho de 1992. 10 anos depois, em 2002, ele foi transformado em um museu. Houve muitas idas e vindas, mas agora, em 2024, ele concentra boa parte da história do Tocantins e também uma diversidade cultural. E é claro que eu te faço o convite para essa imersão comigo. Dentro, uma viagem no tempo. Os móveis ainda são os mesmos daquela época. Quadros na parede, aparelhos que no século XX eram os mais tecnológicos. É nessa sala que a tão significante está a bandeira do Divino Espírito Santo, representando o quanto as folias e a religiosidade são marcas do estado. O vermelho forte e nas paredes o capim dourado, outra marca da nossa região, além do banco feito de buriti. Essa sala é uma homenagem aos povos tradicionais presentes no Tocantins. Nessa sala aqui a gente faz memória aos povos indígenas do Tocantins, que atualmente nós temos 16 etnias. E aqui a gente traz um pouquinho das bonecas Ritiocô, que representam a nossa etnia Carajá, que vivem lá na Ilha do Bananal. E a gente tem algumas peças, né, do seu acervo. Lembrando que essa boneca é tombada pelo IPHAN, é um patrimônio nacional imaterial, porque conta a história. Cada boneca representa uma história e uma lenda do povo Carajá. Então, através dela, guarda-se a sua memória. Tudo aqui remete à história, chama atenção. Tem também homenagens aos municípios, como essas bandeiras de cada um deles. São 2 pisos. No superior, a sala mais emblemática, o gabinete do primeiro governador do estado, José Wilson Siqueira Campos. Aqui é o gabinete onde José Wilson Siqueira Campos despachava, atendia, seu gabinete enquanto governador do Tocantins. Nós temos algumas peças que remetem a essa época. As paredes são brancas em homenagem ao Catetinho de Brasília, que é uma referência na nossa história, como a capital Brasília é referência para Palmas. Aqui era a máquina de escrever, de modo particular do governador, que era como se fosse um notebook, da época, que ele era mais, vamos dizer assim, tecnológico. O telefone da época, a TV, como funcionava. Aqui era um banheiro reservado de uso exclusivo do governador, um quadro que faz memória a ele, a bandeira do Tocantins, a bandeira do Brasil. Nós temos referência à Constituição Federal, que faz memória ao dia do nosso aniversário, dia 5 de outubro. Esse capacete que ele usa num dia memorável, quando faz a abertura, então, da nossa Avenida JK, em cima de um trator. E vários itens aqui dessa época, como também o quadro que remete ao símbolo do Tocantins, que é o girassol, que representa uma terra de oportunidades onde o sol nasce para todos. Temos também aqui dentro algumas medalhas de honra ao mérito que ele ganhou de alguns países e outros estados, por esse legado, por ter deixado toda essa construção junto com as pessoas que aqui moravam e acreditavam nessa história. Cerca de 400 pessoas visitam o espaço todo mês, a maioria de fora do estado. A Ionara veio do Espírito Santo. Quando você vê a história por trás da história, como começou tudo, a criação, o que tinha de trabalho por trás, os ideais, a vontade de ajudar o povo, então realmente encanta ver, descobrir que houve tanta luta. Hoje em dia, um dos prédios mais importantes de Palmas é gerido pela Associação Amigos do Palacinho. Hoje o Palacinho guarda um acervo histórico desse momento da implantação do estado do Tocantins e da capital Palmas. Estamos ainda aguardando o acervo pessoal do governador Siqueira Campos para colocar à disposição da visitação do povo para contemplar a bela e grande história do estado do Tocantins. A arquitetura inconfundível do prédio foi pensada por Valfredo Antunes. O nome Palacinho remonta vagamente ao Palacinho que existia em Brasília, que era uma residência do presidente Juscelino Kubitschek. Eu mesmo estive lá com meu pai, fui recebido pelo presidente e por Dona Sara. Mas a ideia era ter uma sede, um lugar administrativo aqui no lugar da construção da capital e da consolidação do estado. Então nós já tínhamos lidado com
a instalação de casas pré-fabricadas para a Universidade Federal do Tocantins. Pedimos o tamanho das peças pré-fabricadas e com essas peças nós montamos esse projeto do Palacinho aqui para ser a sede administrativa do governo do estado. A arquitetura que se tornou o berço dos artistas do som. Essa é a Orquestra Viva Música. Inclusive gravamos um clipe aqui com a participação aqui das ararinhas, que são residentes, né, aqui, né, nesse espaço. Então é um lugar que transmite muita paz, né, tranquilidade. Isso, de certa forma, reflete sim no trabalho que a gente desenvolve. Inspiração também para os artistas plásticos. Esses painéis logo estarão expostos no Palacinho. Obras do Clóvis, que já percorreu o mundo e agora desembarca no Tocantins. Estou trabalhando em 4 painéis de 3 metros por 60 que serão encaixados aqui na frente do museu. E elas tratam de pesquisas imagéticas da cultura de Tocantins. E para mim é uma grande satisfação poder produzir uma obra que vai contribuir com a formação artística, cultural das pessoas. Histórias que geram histórias, seja sendo cenário para clipes musicais ou mesmo inspiração para pintores. Quem visita o Palacinho lembra do passado, mesmo estando no centro da capital mais jovem do país.